Olá! Hoje vamos mergulhar em Terra Firme de José Graça, uma história visceral sobre o que é procurar estabilidade num mundo que parece não o oferecer. É uma viagem sobre imigração, sobre maternidade e sobre aquela força que por vezes nasce da maior vulnerabilidade. O Romance arranca logo com esta ideia, uma ideia poderosa, e lança a questão que vai, no fundo, guiar toda a narrativa. Como é que se sobrevive nisto? Entre a necessidade de nos fecharmos, para nos protegermos, e a necessidade tão fundamental de nos ligarmos aos outros para sermos humanos. É precisamente aqui que conhecemos a nossa protagonista, a Isabela. Ela aterra em Lisboa, vinda do Brasil, numa cidade que lhe foi pintada como um sonho, mas que muito rapidamente se revela ser uma ilha. Uma ilha fria e solitária. E o choque é imediato. De um lado temos a promessa, não é? A esperança com que ela parte. Lisboa é portador, uma vida de rainha. Do outro, a realidade brutal da chegada, os olhares tortos, a desconfiança e uma solidão que é quase palpável, que, como o livro descreve, cheirava a lixívia e solidão num hostel completamente impessoal. O contraste não podia ser maior. E esta frase resume na perfeição a sua primeira grande lição. O calor das promessas da mãe, lá longe, no Brasil, dissipa-se num instante no frio de Lisboa. A Isabela percebe que está profundamente sozinha e que as palavras de conforto por si só não a vão sustentar. A partir daqui, a sua jornada transforma-se numa espécie de naufrágio em câmara lenta. Uma série de crises silenciosas, sem ninguém para testemunhar, que a empurram cada vez mais para o limite e aprofundam ainda mais o seu isolamento. E claro, como uma miragem no meio do deserto, aparece o David. Ele é o primeiro que lhe pergunta o nome, que lhe oferece um café, que a faz sentir-se vista. Este romance parece ser uma tábua de salvação, mas rapidamente se percebe que é apenas uma falsa esperança. E aqui está, o preço do objeto que vai mudar absolutamente tudo. 2,99 €. O custo de... o quê? 3 dias de pequeno almoço, talvez? E o preço de uma verdade que vai redefinir por completo o rumo da sua vida. 2 linhas vermelhas. O romance descreve este momento de uma forma brutal. Como facas. Não há aqui qualquer alegria ou expectativa. Há apenas a dor aguda, cortante, de uma realidade que se impõe. Grávida, sozinha, num país que não é o seu. E a tal tábua de salvação estilhaça-se com estas palavras. A reação de David não é de apoio, é de um descarte casual. Coisas que se dizem. A promessa de irem ao Funchal, o carinho aparente, tudo se desfaz, deixando a Isabela completamente à deriva. Isto é o abandono sistémico em plena ação. O centro de saúde fecha-lhe a porta na cara com burocracia. Uma colega, que até é imigrante como ela, basicamente diz-lhe para desistir. A senhoria, claro, usa a sua vulnerabilidade para a explorar. Em vez de apoio, o que Isabela encontra são muros, por todo o lado. Mas é precisamente no ponto mais baixo que a narrativa vira. Pequenos gestos, quase insignificantes, começam a surgir, como os primeiros sinais de terra firme no horizonte, quebrando finalmente o seu isolamento. Mesmo no momento mais vulnerável da sua vida, o parto, a Isabela é reduzida a um estereótipo, a uma categoria clínica, fria. É mais um exemplo de desumanização que ela tem enfrentado constantemente. E em contraste direto com a frieza do médico, surge a mão de Oksana, uma enfermeira ucraniana, também ela estrangeira. Um gesto tão simples, mas de uma humanidade tão profunda. É a primeira ponte real que alguém lhe estende. Este momento é crucial. Um lenço, um objeto pequeno, oferecido por uma completa estranha num elétrico. Este lenço torna-se um símbolo poderosíssimo de uma bondade inesperada, incondicional. É, no fundo, o primeiro fio de uma nova rede de apoio que está prestes a ser tecida. Ora, estes pequenos gestos marcam uma viragem. A passagem da sobrevivência passiva para a construção ativa de uma nova vida. A Isabela começa, peça por peça, a construir o seu próprio cais, um lugar seguro para finalmente atracar. É então que surge esta irmandade do leite azedo, como elas, com ironia, se autodenominam. 3 mães de 3 continentes diferentes, unidas não por laços de sangue, mas pela experiência partilhada, pela maternidade em terra estrangeira, pela dor e por aquelas mentiras sagradas que contam para proteger quem ficou para trás. A Maria do Céu, a Senhora do Lenço, transforma uma simples oferta de aluguer num verdadeiro manifesto. Isto não são regras, são permissões, são os alicerces de uma nova família, uma família baseada na empatia, na aceitação da dor e, acima de tudo, na comunhão.
E esta declaração da Oksana, dita assim de repente, num elétrico cheio de gente, define na perfeição a nova realidade delas. Aquilo que para o mundo pode parecer um arranjo caótico de estranhos, para elas tornou-se a estrutura mais real e mais sólida das suas vidas. O seu novo trabalho é muito mais do que um ordenado. Ao cuidar de idosos que estão no fim da vida, a Isabela começa a reconstruir a sua própria identidade. Deixa de ser um número, uma externa, e como ela diz no livro, volta a sentir-se gente. E assim, chegamos ao culminar da sua viagem. A transformação está completa e o verdadeiro significado do título do romance é finalmente revelado. A mudança acontece de forma surpreendentemente rápida quando as peças certas se encaixam. Num espaço de tempo muito curto, a Isabela passa do isolamento total a ter um lar, um trabalho com dignidade e uma comunidade, uma família que a sustenta. É aqui que percebemos o ponto central da obra. A terra firme do título não é um destino geográfico, é um estado interior. É a estabilidade que se constrói com as próprias mãos, com laços de afeto e com a resiliência que é forjada na adversidade. E esta é a linha final do romance, a sua verdade mais profunda. A jornada da Isabela ensina-nos que a segurança e o sentimento de pertença não vêm de fora, mas são algo que cultivamos cá dentro de nós, com a ajuda dos outros. E fica a questão para refletirmos. A história de Isabela é um microcosmos de uma experiência universal, que nos força a pensar quais são os pilares que nós construímos para nos mantermos de pé quando tudo o resto parece desmoronar.